Vamos estudar mais um pouco? Hoje tá acabando o mês, né? Próximo mês é o último mês antes das férias. Aí depois tem nada não. Ave Maria. Não, mas isso é certeza. Se não... Então vamos lá? Mas é mesmo, você acredita, acertou? Aqui, ó. Frango congelado, salsicha, pão tia Lola, ovos, batata palha crocs, milho verde, creme parmesão. Esse queijo ele não é muito bom, não. Queijo, não gostei, não. Requeijão cremoso. Mas nem tudo isso aqui, claro, não vai no cachorro quente, não. Isso aqui é o que eu fiz de molho lá na fazenda. Eu tava lá na fazenda, tava longe, tava lá no Três Barros, tava no outro lugar. Ei, vamos lá, ô... Eu, Letícia e companhia. Vamos? Você também está contaminado aí com esse negócio? Vamos? Que massa. É um origami? Tá meio longinho para ser um origami, mas tudo bem. Tá mais que trem de... Como chama aquele trem lá? Vocês brincavam quando era nova lá, não? É? Como é que chama aquele trem lá? Como é que é, Paula? Tem um nome. Ó, esse assunto aqui vai estar lá na prova de vocês também, viu? Chama corrente elétrica. Presta atenção. Lá no primeiro assunto que a gente trabalhou, chama eletrostática. Qual que é a diferença de lá para aqui? É o seguinte, primeiro a gente entende uma base. A grosso modo, eu gosto de falar assim, primeiro você entende a energia elétrica da forma natural, como ela já está no mundo, que é através do processo de eletrização. Eletrização por contato, atrito e indução. A gente já falou sobre isso. E aí a gente sabe agora que a energia elétrica que a gente tem, seja essa artificialmente que a gente produz, ou a que a gente vive por aí, encosta na pessoa e toma uma descarga, ou raios, todas elas é proveniente de uma partícula que faz parte do átomo, que é o elétron. A gente já falou sobre isso. Então, toda vez que a gente tem um elétron indo de uma região para outra, a gente tem um fenômeno chamado de eletricidade. Beleza. E aí a gente falou sobre eletrostática dentro desse assunto. Aqui na corrente elétrica, a gente entra no assunto chamado eletrodinâmica. A grosso modo é energia artificial, que é o que a gente produz. E hoje é uma qualidade de vida, né, Aline? Enquanto tem energia elétrica, você está futricando e não para. O que é a corrente elétrica que a gente produz? Cara, hoje é tudo. Hoje é esse Chromebook ligado, hoje é internet, hoje é para você aquecer o alimento, tomar um banho na água quentinha nesse período agora, que se não tiver água quente nem banha. Né? A chaleira que você coloca lá para aquecer uma água, para fazer um chá, um café. Cara, a energia elétrica hoje é uma qualidade de vida sem volta. Se a gente ficar sem energia elétrica hoje no mundo, cara, a gente retrocede muitos anos. A gente precisa para tudo. Em resumo, a gente precisa para tudo. Beleza? E aqui a gente vai entender esse conceito. Uma coisa muito básica que a gente já sabe para eu ter energia elétrica na minha casa, eu preciso de vários componentes, mas um deles que é fundamental é algo para conduzir, que é quem? O fio de energia elétrica. E geralmente a gente usa dois. O terceiro geralmente é aterramento. E aí o que acontece? Um vai ter energia e o outro não. É a mesma logística que você tem um circuito simples, igual esse aqui. Um lado é ligado numa pilha positiva, um lado polo positivo, um polo negativo. A energia passa e acende a lâmpada. Isso aqui é uma representação mais básica que todo mundo já conhece. Então a gente precisa de algo que armazena energia, geralmente aqui é uma pilha, né?
mas pode ser uma hidrelétrica, igual produz pra gente. Ela passa num fio de energia e faz um trabalho que a gente fala, gera energia elétrica. A energia elétrica pode ser convertida em energia térmica, energia luminosa ou energia mecânica. Energia eletromagnética, para falar a verdade, para depois virar energia mecânica. Exemplo básico que a gente tem de energia luminosa. A luz. A energia elétrica passa na lâmpada e gera luz para a gente. A gente usa isso na nossa casa. Outro que a gente usa demais, eu acho que 90% da nossa casa é movido em uma situação. Transformar a energia elétrica em energia térmica. Você usa a energia térmica para passar roupa, para as meninas aí secar cabelo. Os meninos também têm um cabelo diferente do meu, né? Secar cabelo. Mas não de CPMG, né? Que tem que ficar cortadinho. Para esquentar um pão na sanduicheira, para usar um air fry. Tudo isso aí é energia elétrica convertida para energia térmica. Então a gente usa isso incansavelmente. Beleza? Tudo bem? Continuando aí, algo importante. Hoje a gente vive, já comentei sobre isso aqui, a gente vive na melhor época da humanidade. A gente até discutiu isso aqui naquele dia lá que você estava falando das redes sociais. Por que você teve aquele insight mesmo lá? Insight seria um pensamento das redes sociais lá, que você comentou aquele dia, que a gente bateu umas ideias aqui. Por que mesmo? Você falou lá das redes sociais, do TikTok. Onde você viu aquilo? Dentro do TikTok ainda. Foi não? Como que chama? É Dilema das Redes? Isso. É ele, né? Aham. Já assisti ele já. E ele tá mais do que aquilo hoje, né? Hoje tá muito mais que aquilo. Hoje tá muito mais. Rapidinho, presta atenção. A gente bateu em insight aqui de rede social, mas isso é um fator sem volta, viu? Esses dias a gente estava conversando com o Nicolas ali sobre a farinha e o açúcar no mercado. O mercado, não o mercado que a gente vai, o mercado que a gente vive. Farinha e açúcar. A gente até falou um pouquinho aquele dia, né, aqui. É em torno de açúcar e farinha. Em cima disso aí, a galera controla tudo. Por que você está comentando sobre isso aí? Da rede social e ali da energia elétrica. Porque hoje eu falei aqui agora que a gente vive na melhor época da humanidade. O que é a melhor época da humanidade? Cara, hoje a gente tem tudo. E os caras hoje já sabem o mecanismo de como controlar aqui dentro. E eu lembrei lá na fazenda, lá, uma situação que eu vivi quando eu era criança, né? Vocês talvez não viveram essa época. Que não existia, né? Netflix, não existia nada disso, nem internet não tinha, né? Um período, uns 30 anos atrás não tinha isso. 30 anos é pouco prazo, velho. 30 anos tá logo aí, 25 a 20 anos de brincar não tinha em alguns lugares ainda. Se você trocar uma ideia com sei lá, seu avô, ou falar só o seu tio que mora na fazenda um período, você pergunta quanto tempo você tem energia aqui? Talvez ele, por sorte, ele tem desde o iniciozinho. Ou talvez não, tem pouco tempo, deve ter uns 10 anos só. Cara, é muito recente. E aí, lá a gente... Eu tenho um aparelhozinho lá em casa, não sei se você conhece, tem um Chromecast lá, né? Cast, acho que fala. E tem um Fire Stick. Tem um Fire Stick, que é da Amazon. Presta atenção aí, Aline, isso é bom. Esse insightzinho, às vezes, é bom. Ainda mais isso que Deus não vai ser mãe, vai procriar. Isso pesa muito, às vezes, na criação. É porque o homem, às vezes, não atenta muito a isso. E aí, eu levo toda vez ele, a gente tava só nós lá, e eu não liguei ele. Aí, sabe o que aconteceu? A Larissa tava lá e ela ligou a televisão. Como tem vários canais, ô Paola, e eu vi lá que você tem uma criança, isso é importante. Sabe o que ela fazia? O mesmo que eu fazia quando eu era pequeno, ficava mudando de canal o tempo inteiro. Acabava um desenho, já mudava o canal. Eu falei pra ela, não, você tem que esperar, ué. Ah, mas por que fica passando esse tanto de letra aqui? É porque na Netflix eu reparei que quando acaba um desenho, ele já pula, já tem lá pular a abertura e já vai pro desenho logo. Você nem espera. E ela não deu conta de esperar. Eu falei, não, tem que esperar, ué. Ah, por que fica passando essas letras? Eu falei, essas letras... pra que serve? Eu falei, se você virar produtora de alguma coisa, você vai entender, essas letras têm fundamento.
Aí ela tinha que esperar até começar um outro desenho. Até passar as propagandas e começar o desenho. E eu lembro que eu não tinha tempo para isso, ficava mudando toda hora. Por que você está comentando sobre isso? Naquele tempo eu já fazia isso, ficava mudando de canal o tempo inteiro. Tinha uns 30 canais na televisão lá de casa, lá na fazenda, eu ficava mudando de canal até voltar ao teu desenho de novo. Não aguentava ficar esperando, não. Hoje a gente está lá na rede social e tu tá acerca do assunto que a gente está falando, tudo é energia elétrica ainda. Hoje o que eles fizeram? Encurtaram tudo isso aí. Tem como você pular a introdução, pular o fim, você ir direto no que você interessa, que é dopamina, que é o que você está afim. Você está assistindo uma série empolgado, você quer saber o que tem no próximo capítulo, o tempo inteiro. Você não quer saber, Bertuzzi, você não quer saber quem é o ator do filme, não quer saber nem onde foi feito. Por que você está falando tudo isso aí, professor? Hoje a gente tem tudo mastigado. E aí, eu só aproveitei um insight aqui para falar do controle que a gente ainda está inserido. Hoje, a gente vive na melhor época da humanidade. E aí, tudo se rodeia em cima da energia elétrica. Um período atrás, tem muito tempo isso. Quem descobriu a pilha? Alexander Volta. Que aí depois fala o nome lá de Volt, por causa dele e tal. Um tempo atrás, como que era a energia elétrica? Eles acreditavam que a energia elétrica, pra você ter ideia, os cientistas, que era como se fosse um líquido, saía de um lugar e ia para o outro. Era um fluido, ia de um lugar para o outro. Chamava energia vítrea e resinosa. Vítrea era positiva, resinosa era negativa. Hoje a gente trabalha positivo e negativo. E eles não tinham noção do que era um átomo ainda. Imaginava, por isso que a gente estuda lá no primeiro ano, a evolução do modelo atômico. Da Grécia, o Leucipto e Demócrito, que eles acreditavam que o átomo era algo pequenininho. Depois veio Dalton, Thomson, Bohr, Rutherford, Niels Bohr. A gente estudou a evolução dos modelos atômicos. Quando chegou em meados de 1905 ali, a galera falou assim, opa, fizemos um experimento aqui e descobrimos que o átomo ele tem uma região que chama núcleo e uma região chamada eletrosfera. E na eletrosfera fica quem? O elétron. A gente já falou sobre isso aqui, só estou contextualizando um pouquinho desse para você entender a situação. Antes de descobrir como, entre aspas, funciona o átomo, Paola, para com isso aí, por gentileza. Fecha isso aí, por gentileza. Só um minutinho, eu tenho certeza que você não vai passar mal prestando atenção aqui. Isso. Antes disso aqui, a galera imaginava a energia elétrica de um jeito. Eles já usavam. Só que não era com tanta eficiência que a gente usa hoje. O que eles acreditavam? Que a energia elétrica saiu do positivo e ia para o negativo. E assim viveram um bom tempo. Era assim que eles imaginavam. Isso é energia elétrica empregada em algumas coisas só. Não é igual hoje que a gente tem energia elétrica nos postes e tudo mais. Um período atrás, talvez você já até ouviu histórias assim de seu avô, as lâmpadas na rua tinha uma lâmpada que era acendida tipo uma lamparina. Os caras passavam com bastão, bem antigamente, mas nem que Salem não tinha isso ainda não. Isso era só cidade grande. Que usava óleo de baleia e tudo mais. Bem antigamente era assim. Depois que veio a energia elétrica. Aí os caras imaginou o quê? Que a energia saía do positivo e ia para o negativo. Quando os caras descobriu o átomo, falou, ele funciona assim, descobriu funcionar, porque a gente não sabe realmente uma fotinha como é que ele é ainda não, viu? Falou, não, ele é assim, ele tem um núcleo que tem prótons e nêutrons e tem a eletrosfera que tem um elétron. Sabe o que aconteceu? Muita coisa mudou. Aí os caras falaram assim, opa, agora a gente descobriu que a gente estava errado. A energia elétrica ela não sai do positivo e vai para o negativo. Na verdade, o negativo simboliza o elétron que está cheio de elétrons. Eu ensinei isso aqui no início do ano. Corpo eletrizado negativamente significa que está cheio de elétrons. E quando o elétron sai de um átomo e vai para outro, a gente tem esse fenômeno que chama energia elétrica. A gente tem esse fenômeno. A gente chama energia elétrica. No passado, eles acreditavam que saiu do positivo e ia para o negativo. Positivo é quem? É os prótons. Só que os prótons não podem sair do interior do átomo. Se sair, qual que é o assunto? Quando sai do núcleo? Energia nuclear, fusão nuclear ou fissão nuclear, não interessa. Porque eu já estou mexendo com o núcleo. Então a energia elétrica, quando eles descobriram o átomo, como é que ele funcionava, eles, a energia elétrica não funciona em positivo ou negativo.
Esse é um nome que eles dão, que é o sentido convencional. O que é um sentido convencional? Como eles acreditavam que era energia até meados de 1905. O que isso vai mudar na minha vida? Se você for fazer um vestibular sem ser o Enem, um vestibular direto, ou um vestibular né, específico daquele lugar, isso aqui é importante você saber. Que o sentido convencional ele sai do positivo e vai para o negativo. Só que o sentido real, como que realmente funciona num fio de energia, o sentido real, a energia sai do polo negativo e chega até no polo positivo. Porque negativo significa excesso de elétrons. Está cheio de elétrons indo para um polo positivo. Então, sentido convencional é como eles acreditavam, saiu do positivo e para o negativo. E sentido real é como realmente é, sai do negativo e vai para o positivo. Beleza? Aqui é uma representação de uma pilha. Pilha faz reação química para gerar energia elétrica. Beleza? Numa pilha, ela faz reação, igual no seu celular. Ele faz reação química lá, tanto que é lítio, né, na bateria do seu celular. Íon lítio. Eles fazem reação química e aí a energia sai do negativo e vai positivo. Na nossa casa não é assim, viu? Na nossa casa pega a energia mecânica da hidrelétrica, né? Vamos falar só da hidrelétrica. A água passa na turbina, ela gira, energia mecânica vira energia elétrica. Aí tem uma parada que chama energia corrente alternada. O que a energia faz? Ela vai e volta. Ela vai e volta 60 vezes por segundo. Eu expliquei isso lá no segundo ano passado, que é a frequência. Frequência, o que é frequência? O número de repetição em um segundo. A energia da nossa casa ela vai e volta 60 vezes a cada um segundo. É muito rápido. A olho nu você nem percebe. Então toda vez que você liga um liquidificador, a energia está indo e voltando no liquidificador 60 vezes por segundo. No passado, quando tinha uma lâmpada incandescente, uma lâmpada amarela, quando dava meia fase, ela geralmente nem acendia, dependendo da potência dela, não acendia. Quando é uma lâmpada fluorescente, que é a evolução da lâmpada incandescente, comigo? Quando é uma lâmpada, só fechar a explicação aqui, 1 minuto. Quando é a lâmpada fluorescente que veio antes da LED, quando está meia fase, meia energia, ela ainda fica meio que piscando e acendendo, dependendo da marca. A de LED também. Está meia fase, ou ela fica acesa, ou ela fica meio que piscando ainda. Porque ela fica indo e voltando poucas vezes a corrente elétrica. Só que a lâmpada de LED é tão boa que se tiver meia fase dependendo, ela fica acesa, belezinha. Porque ela precisa de pouca energia para liberar a luz. Oi. Nós vamos utilizar o ponto da PDF que existe, tá? Eu vou te mandar o número. Não, aí peraí. Então vamos alinhar. Você vai usar a mesma fonte. Só que para ele fazer isso, a pessoa tem que vir. Tem que vir. Já avisa que a pessoa tem que vir. Isso. Eu vou fazer o seguinte, vou abrir uma caixinha lá. E você essa pergunta vai vir. Aí, né, aí na pergunta eu explico. Isso aí. Mas se alguém perguntar, de todo jeito eu mando. Vou esperar um pouco. A gente vai fazer na porta do colégio, do horário do almoço, e depois das 6 horas. Aí só aceita o Pix na presença do professor na PMS. Porque não tem como a pessoa mandar o Pix agora, Tem vir que de tarde depois buscar. não ter esse controle, não poder entregar. Tem que avisar isso. Tem que avisar isso lá. Porque a galera tem esse. Vou mandar aqui agora, mas manda meu filho lá Manda buscar. que depois nós vamos ter isso. Nem pode falar que não tem isso com todos. É só Eu entendi. dizer para sempre estar presente na hora de passar o. Isso. Para não haver transtorno. A pessoa que entende. Aí você não vai colocar o número lá. Não vou colocar. Só avisa que tem Porque mesmo avisando, tem gente que não manda. Tem gente que não lê. Tá certo. Ou fala assim, tem um Pix, mas é só na PME, pra você saber quando é. Então eu nem falo que é da PME, não precisa falar. Não precisa avisar. Aí na caixa chegar assim e fala, você tem um Pix só aceita presencialmente. Você conta só dinheiro, depois fica presencialmente. Permite amanhã, né? Tá virado de loja. Quarta já é. Perguntas? Você sai para lanchar que horas? Então vou finalizar aqui. Depois da próxima aula eu
Que não vai dar prazo, não, que a gente já pega um contexto e eu explico uma situação. Então é isso aí. Arigato. Obrigado.